Vou apresentar para você uma forma, um método, um princípio, como você pode olhar para o corpo do seu aluno ou olhar para o seu próprio corpo, se você não é instrutor, mas é praticante. Dentro da prática do yoga. Mas o que é que eu vou te oferecer agora? Assim, eu vou te oferecer os olhos, a lupa, né? a visão de alguém que vai mergulhar profundamente nas leis que regem o movimento humano. Então, eu vou te dar a lupa de quem sabe o que está acontecendo naquele corpo quando ele ensina um asana. Então, é essa segurança que eu quero que você tenha. Você que é instrutor, você que é praticante de yoga, que você aprenda sobre a inteligência do movimento humano. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente pega carona nessa estrada da inteligência do movimento humano, a gente ganha potência, a gente ganha eficiência, a gente ganha segurança na prática yoga e a gente consegue acessar um caminho que a gente fala muito sobre isso, mas que quem é da jornada, do caminho do yoga, sabe o quanto é difícil, é de fato, de verdade, você acessar o seu corpo físico como uma porta de entrada para que você acesse coxas, camadas da mente mais refinadas. Então, esse é o meu propósito com você aqui hoje. Te dá esse olhar, te dá essa visão, te convidar, sabe? Abrir a cortina e dizer, olha, é isso que é o teu objeto de investigação e de pesquisa. É esse corpo, com essa perspectiva, que é o teu instrumento de trabalho. Então, se você tem uma visão, e essa pergunta eu te faço, se você vai com esse olhar para a prática do yoga, se você vai com esse olhar de preparar o teu aluno para um asana, para uma prática meditativa, para um pranayama, ainda pensando só em fazer rotação, só em alongar músculo isolado que está encurtado e tentar fortalecer músculos em separado, é muito pouco. É como se a gente tivesse com... Eu vou dar uma metáfora vou trazer uma metáfora bem dentro do nosso contexto. Imagina que você está com um celular assim, quinta geração, sei lá, 12ª versão do iPhone, não sei das quantas. Você está com o que há de melhor, você está com um computador na mão. Tira foto de diferentes ângulos, envia, recorta, faz reunião, conecta, puxa da internet, enfim, faz tudo. E você usa esse celular só para ligar e receber chamada, só para isso. Então, usando uma metáfora assim, bem grosseira, é como se a gente tivesse com um super instrumento para usar na prática yoga e a gente está só pensando, deixa eu ver como é que eu consigo que essa perna avance um pouquinho mais, deixa eu ver como é que eu consigo que o meu aluno fique mais tempo no invertida, deixa eu ver como é que eu consigo que ele tenha uma abertura maior de pernas e libere essa musculatura interna do quadril. Passa por isso, passa, mas é muito mais do que isso. Agora, eu vou te mostrar uma imagem e a gente vai passar por alguns pontos dessa imagem. Aqui eu trago uma roda, né? Eu trago aqui essa estrutura central. Por que uma roda? Por que a estrutura circular? Porque a gente tem no centro um ponto em comum a todos esses aspectos. Se você pensa em preparar o corpo para a sua prática yoga ou para a prática do seu aluno, e se você pensa só em alongar, fazer rotação de articulação e tonificar músculos isolados, se você só pensa nesses 3 passos, eu te diria que você está usando muito pouco de tudo que pode ser oferecido para quando a gente fala de eficiência do movimento. E por isso que eu quis trazer essa imagem, porque usando aquela expressão, a imagem, né, fala por mais do que 1000 palavras. Então, aqui a gente tem, no centro dessa roda, o movimento efetivo. Então, a gente está falando de eficiência. Quando eu falo de eficiência, qual é a primeira imagem que me vem?
eu tenho melhor desempenho, melhor resultado, com menor esforço e menor gasto energético. Isso é eficiência em termos de movimento. E quero avisar para vocês, né? Aviso aos navegantes, saiba que o nosso corpo, que o nosso sistema nervoso, que a nossa estrutura voltada para o movimento, ela é preparada para isso. Então, existe uma sabedoria maior, onde o nosso corpo ele foi preparado para um movimento eficiente. Sabe o que é que ele precisa, gente? De uma única coisa. Ele só precisa do estímulo correto. E é esse o meu objetivo, ensinar como você pode dar o estímulo correto e despertar essa eficiência do movimento. E isso, o melhor disso tudo é que isso pode ser rápido e pode ser acessível. Porque quando a gente fala de eficiência do movimento, eu falei com vocês de menor gasto energético, melhor resultado, menor esforço, mais equilíbrio, mais eficiência. Ok. Só que tem um elemento agora que eu queria trazer para que é parte da nossa linguagem de um yogi. Quando eu falo de eficiência e eu estou me referindo na prática yogi, o que é que eu vou chamar de prática yogi? Práticas psicofísicas do yoga. Asana, pranayama e prática meditativa, tá? Então, essas 3 experiências. Quando eu penso na prática yogi e eu relaciono com a eficiência do movimento, existe aí algo muito mais refinado, que esse movimento efetivo, ele tem o poder, anota isso, gente, o movimento eficiente, o movimento efetivo na jornada de um yogi, ele tem o poder de acessar coxas mais sutis, camadas mais sutis da nossa mente. E quem é do caminho do yoga deve ter estudado que um coxa, né, mais denso, por exemplo, uma camada da mente mais densa, por exemplo, é o nosso corpo físico. Então, para o yogi, o corpo físico é uma camada da mente, tá? Então, para a gente não esquecer, estamos falando de eficiência, estamos falando de adquirirmos o poder, de abrirmos a porta, de acessarmos o caminho para coxas mais sutis e mais refinadas. Gente, eu acho que isso seria o resumo, né, do que é a alma do Anatomia Vivencial a serviço do yoga. É para isso que a Anatomia Vivencial existe. Entender, conhecer, aprender sobre o nome de ossos, de músculos, de articulações, preparar o corpo, aumentar a eficiência do movimento, aumentar a performance, proteger estruturas, proteger articulações, tudo isso é maravilhoso. Mas isso é só o primeiro passo. A gente não pode parar na porta de entrada. Tem algo muito maior, que é usar esse corpo para acessar os 8 passos lá da promessa de Patanjali, para acessar camadas mais refinadas. A gente tem, por exemplo, um coxa que é só da camada sensório-motora. E por que eu estou falando especialmente disso? A gente precisa, né, olhar para a sensorialidade, para a capacidade de sentir, de perceber, como um refinamento de um dos nossos coxas, tá? Então, já fica aí também, isso é uma informação super importante, super preciosa para nós.